Olá, seguidores, muito bem-vindos ao nosso podcast especial sobre menopausa. Será que a gente pode chamar de Menocast, doutora? Acho uma ideia bem interessante. Eu estou aqui com a doutora Cristiane Couto, que é médica renomada, endocrinologista e metabologista e ainda é especialista em menopausa. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você pelo convite, Alissa. Obrigada a vocês. É com muito prazer realmente que eu falo sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito e além de ter me aprofundado um pouquinho mais nessa parte de menopausa, a gente acaba tendo um retorno muito grande no consultório. Então é algo que eu tenho um prazer enorme de falar. E a gente também está muito curioso para poder entender mais sobre menopausa. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do início, né? O que Vamos. que é menopausa, doutora? Bom, é isso daí, pessoal. É a gente se afogar sem saber muito bem o que está acontecendo em volta, né? Menopausa, na verdade, é um marco temporal, né? Ainda hoje é assim, embora tenha algumas escolas, né, europeias e americanas que ainda pensam em mudar um pouco esse nome e essa definição, na verdade. Mas menopausa é um marco temporal em que a pessoa, a mulher, no caso, não menstrua por 12 meses. E acaba sendo um pouco complicado porque a gente sabe que os hormônios vão reduzindo muito antes disso, né? Muito antes de você não menstruar mais. E se a mulher menstrua por 9 meses, por exemplo, e chega no 10º mês sem menstruar, acontece de vir o fluxo menstrual, ela começa a contar tudo de novo. Então, esse marco temporal a gente ainda chama de menopausa. Antes disso, é uma pré-menopausa, um climatério, que a gente ainda vai falar sobre isso também. Mas o que acontece é exatamente isso que a gente vê aí, né? Uma mulher se afogando praticamente, sem saber muito bem o que fazer ali em volta dela, porque os hormônios estão diminuindo, os sintomas estão surgindo e muitas vezes as pessoas não sabem correlacionar isso à própria menopausa, tá? A palavra menopausa, ela já é muito conhecida, mas o significado dela, e entender como ela acontece, ainda é algo desconhecido para muita gente. Quais Uhum. são os mitos e verdades, por exemplo, que a gente encontra sobre a menopausa e quais desses mitos é importante a gente destacar e explicar para as pessoas, esclarecer que realmente não é verdade? Desconhecido e assustador, né? Porque as pessoas, as mulheres têm muito medo de pensar que estão chegando na menopausa ou que estão tendo os sintomas de menopausa, porque muitas delas relacionam isso com idade, com velhice, né? Com o fim da vida. E muitos dos mitos, que na verdade tudo que eu coloquei ele não é verdade, é mito, mas são as frases que eu escuto muito na minha prática clínica, né? E a gente acaba lidando muito com isso. A primeira delas, ele não sinto calores, mas não estou na menopausa. Isso realmente é um mito, é uma falácia muito grande, porque 30% das mulheres não sentem os fogachos, não sentem os calores, né? E isso não impede que ela chegue até esse período de menopausa. Então, não é um marcador fidedigno, embora a maioria das mulheres sintam isso, tá? Como a gente comentou, menopausa é sinônimo de envelhecer, isso não é verdade. Cada vez mais, infelizmente, a gente tem tido casos de mulheres que entram na menopausa mais cedo, então a gente acaba vivendo em metade da vida, ou pelo menos um terço dela nessa fase de menopausa, e a gente não chega nela quando a gente está muito velha. Na verdade, a expectativa de vida mudou muito, né? Eu não sei se você chegou a ver isso em algum momento, mas em 1960, a expectativa de vida da mulher era de 53 anos. Então, mais do que isso, você já estava no lucro, né? E atualmente, em 2022 e 2023, a gente não tem ainda. A expectativa de vida para a mulher, né, é de 78 anos e até o ano de 2030, 80 anos. Então, às vezes a mulher entra na menopausa ali aos 40, 45 e vai viver até os 80 anos e ela precisa realmente ter um controle hormonal para viver bem até lá, né? É a meia-idade, na verdade. Exatamente. É praticamente isso. Menopausa é uma fase, daqui a pouco passa. Gente, não passa. Não passa. Não é uma fase, mas não passa, porque a gente tem uma falência ovariana e essa falência não é revertida. Então a gente precisa corrigir isso, né? Então acaba que algumas pessoas ouvem muito isso ainda de alguns médicos, né? Que é para segurar, que vai passar, que vai melhorar, mas não melhora, tá? Minha avó e minha mãe tiveram câncer, então não posso tratar. Isso também é uma falácia, principalmente quando se trata de cânceres que não são estrogênio dependentes, né? Existem muitas mulheres, inclusive pacientes minhas, que passaram por vários tipos de cânceres e hoje fazem reposição hormonal, então isso não é um impeditivo.
Minha vida sexual acabou. Isso eu uso bastante, gente. Diminui muito a libido, sem dúvida. A gente tem alguns fatores, assim, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que atrapalham um pouco o ato sexual, mas não. Se você fizer uma reposição direitinho, tratar muito bem, não acaba e ainda melhora, tá? Já tenho 50 anos, mas não engravido, mas porque eu estou velha. Isso é um cuidado que vocês precisam ter. Porque se a mulher tem ali os seus 48, 50, 52 anos e ainda menstrua, ela pode ovular e pode engravidar. Vide Cláudia Raia. Então, é um perigo que pode acontecer. Se o objetivo não é esse, tomem cuidado, tá? Se não tenho fogachos, não preciso tratar. Isso também é uma coisa que a gente escuta muito. O fogacho são os calores, né? Geralmente de tronco e cabeça, seguidos de calafrio, seguidos de sudorese. E acontece por conta de vasoconstrição. Cada vez que você tem um fogacho, acontece microlesões cerebrais, microisquemias cerebrais, que fazem com que você tenha pequenos infartos. Então, a mulher que não trata disso, ela pode evoluir realmente para uma doença de Alzheimer, uma demência senil, por conta da falta de tratamento. Então, não é porque não sente os calores que não tem que tratar, tá? Agora, eu vou escolher um mito aqui, que eu já tenho certeza que tem muita telespectadora aí querendo saber mais sobre esse tópico aqui, vida sexual. Não acabou, mas como é que faz para realmente ela não acabar? Porque muitas mulheres reclamam, né, dessa falta mesmo da libido, Sim. essa redução drástica, né? Muitas já estão Existem. até casadas, né, com 40 Sim. anos. E assim, a gente acaba enfrentando uma fase muito difícil da vida, né? Uma fase assim de relacionamento muito difícil, porque a mulher fica muito mudada mesmo, a ponto de ela às vezes não se enxergar, ela não se reconhecer, saber que tem alguma coisa errada, mas não saber identificar o que que é. E muitas vezes o cônjuge não consegue realmente entender, aceitar e conviver com a mulher nesse estado, porque é uma labilidade emocional muito grande. É aquela história de chorar, sorrir, gritar e não saber por que está acontecendo nada disso. E às vezes ela mesma não se tolera, quanto mais quem está à sua volta. E fora isso, a própria alteração local mesmo vaginal, né? A gente perde ali bastante a questão de epitélio, ele fica mais fino, ele fica mais friável. Tem algumas mulheres que têm pequenos sangramentos só de secar com papel higiênico, por exemplo, quando vai fazer xixi, de tão sensível que fica. Então a gente perde a elasticidade, perde a lubrificação, dá dor no relacionamento sexual. Então, tudo que a gente quer é não sentir dor. Vira para o canto, finge que está dormindo, óbvio. E às vezes um relacionamento não consegue enfrentar tudo isso, né? Mas a gente vai ver também em alguns momentos que existem tipos de reposições que são locais e que já ajudam muito nessa parte sexual, né? Porque melhora a lubrificação e melhora o tecido epitelial ali. Então, sim, existe vida após a menopausa. Tem tratamento. Tem tratamento, tem. Agora, assim, aproveitando para a gente falar desses sintomas, né? A gente já falou esses com relação à própria libido, Uhum. a, com relação ao fogacho, né? O fogacho, né? Fogacho. Os calorões, mas Uhum. tem outros sintomas também que a mulher precisa ficar atenta. Na verdade, a gente tem tantos sintomas que, assim, a grande maioria a gente não correlaciona mesmo essa fase hormonal. O fogacho e a falta da menstruação, que é a menorreia, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe. Mas dores articulares, você já ouviu falar que Não. pode dar? Eu tenho duas pacientes que as únicas queixas delas era dor articular. Elas acordavam com as mãos rígidas, né, os dedos rígidos, tinha que ficar fazendo exercíciozinho para conseguir fazer movimento de pega. Dores nos ombros, nos joelhos. Uma delas falava que ela não conseguia agachar na parte da manhã. Então, ela até parou de treinar por causa disso. Aí, na parte da tarde, ela conseguia. Mas, assim, agachar no armário para pegar um quilo de arroz, sabe? Não conseguia, de dor. E isso é uma das características da falta do estrogênio, né? Então a gente vê muita dor articular mesmo. E é um problemão, porque se você não sabe o que você está procurando, você não sabe o que você encontra, né? E aí, se você vai num médico que trata, por exemplo, só de doença articular, ele vai te dar um remédio que vai melhorar, mas você não vai corrigir o problema. É como dar dipirona para uma pessoa que tem um tumor cerebral. Vai melhorar a dor? Vai, mas o que vai corrigir é você tirar o tumor, né? Então, acontece. Insônia também é muito clássico. É aquela insônia, gente, que a gente acorda às 3 da manhã para faxinar a casa.
uma energia danada, porque o cortisol acaba subindo nesse período e a gente não tem a progesterona para antagonizar. Então você fica muito alerta mesmo. E algumas das mulheres levantam mesmo para fazer as coisas, sabe? Só que quando dá 5 e pouquinho, 6 horas da manhã, o sono vem. E aí como é que você rende no dia seguinte, né? Então, uma insônia clássica, você pode olhar no relógio, 10 para as 3, 3 e 10, é esse o horário. Irritabilidade, labilidade emocional, como a gente comentou, ganho de peso e aumento de gordura visceral. O corpo muda, a gente perde o hormônio feminino, pelo menos a grande parte dele, né, que vai reduzindo. Então a gente começa a ter um formato bem, entre aspas, de um corpo masculino, aquela gordura abdominal fica mais globoso, a gente perde um pouquinho a gordura de coxa, de bumbum, você vai perdendo o formato de pera, vai ganhando o formato de maçã, e a gente perde muita massa muscular também pela falta da anabolização que os hormônios causam, né? Tem até algumas pesquisas que indicam, né, realmente que a pessoa ganha 1 quilo por ano, é verdade É isso? verdade. Durante a É, menopausa. Na verdade, antes disso, porque até 10 anos antes da menopausa franca, que é aquela que a gente falou de você não menstruar por mais de 12 meses, até 10 anos antes disso, você já começa a reduzir a fertilidade. Então, você já pode ter alguns ciclos anovulatórios mesmo, né? O que que é isso? É você menstruar sem ovular. Então, já começa a falhar. E nesses 10 anos você começa a ter perda de massa óssea, perda de massa muscular. É muito arrastadinho, sabe? Não é aquela história de entrar na menopausa de um mês para o outro, não. É uma coisa muito arrastadinha. Mas os 2 anos que precedem mesmo a menopausa são os piores, é onde a gente tem mais alterações, né? Aumento de colesterol, isso também é muito, muito, muito comum. Às vezes eu pego o paciente no consultório que chega já com um remedinho para baixar colesterol e tá em franca menopausa. E é muito, muito simples isso, sabe? Vocês nunca mais vão esquecer. A gente depende do colesterol para fazer os nossos hormônios esteroidais. Cortisol, estrogênio, progesterona, todos eles. Se você não tem mais bolo para fazer na sua fábrica, sobra farinha. Então, sobra colesterol. Você não está produzindo mais hormônio. Ele aumenta. Então, se ele aumenta, você não precisa necessariamente baixá-lo só porque ele aumentou. Você tem que olhar a qualidade dele. Então, é uma alteração diferente, né? O brain fog, que a gente chama, né, é um termo bem interessante para isso aqui, ó. Dificuldade de concentração e fadiga neurológica. A gente fica com uma memória mais curta, principalmente para as coisas do dia a dia, sabe? Você não sabe mais o que você vai fazer, por que que você levantou para fazer algum tipo de objeto, enfim. Você começa a ficar com a cabeça meio desorientada, né? Quem não tem enxaqueca ou cefaleia começa a ter, quem tem piora bastante. Cansaço, fadiga, essa questão da síndrome da boca ardente também é muito interessante. Eu tenho um caso só, eu só tinha visto na literatura até então. Ela fala que é uma sensação realmente de ardência, como se ela tivesse com pimenta na boca o tempo todo. Então, ela acaba consumindo muita água para poder melhorar essa ardência, que não adianta muito. E o excesso de água também não faz tão bem assim, né? Pode diminuir o sódio e não melhora se você não fizer reposição, tá? Essa paciente eu peguei com o uso de vários antidepressivos e ansiolíticos, porque diziam que era da cabeça dela. Enquanto a gente não repôs, não melhorou também. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a libido baixa, secura vaginal, dispareunia, que é a dor no ato sexual, e uma coisa bem importante também, gente, é a palpitação. Às vezes dá aquela sensação de ansiedade, você sente o coração batendo mesmo, sabe? Você sente aquela sensação de que o coração tá batendo mais rápido, de taquicardia, você vai palpar, você vai sentir o batimento tá normal, mas a sensação é de palpitação. Isso também é hormonal, tá? É bem esclarecedor, doutora. Muita coisa, Muitos né? E assim, sintomas. não citei todos. Sim. Tem alguns outros, mas esses são os principais mesmo. É, entrou ali, né? Tá entrando, ou pelo menos na meia-idade, já é um sinal de alerta se tiver algum desses sintomas. Quanto mais sintomas, Sim, mais então é esse alerta, na né? verdade, assim, o ideal, o mundo ideal, né, o padrão ouro, realmente é pelo menos uma vez por ano fazer todas as dosagens hormonais. Porque, como eu te falei, chega muito devagarinho. Então, a gente vai saber se já está começando a falhar, né? E os hormônios, eles precisam ser repostos da forma como eles vão reduzindo, né? Da mesma forma, devagarinho. Eu gosto muito de citar o hormônio tiroidiano, porque eu acho que é muito fácil da gente entender, porque é um hormônio que praticamente todo mundo usa, né? A levotiroxina, que são Puran, Levode, Tirox, né?
por um hipotiroidismo. Se a gente não retira a glândula, né, se a gente ainda tem a glândula, a gente produz, só que a gente produz menos no caso de hipotiroidismo. Então, quando a gente repõe a dose adequada para cada pessoa, para não extrapolar, mas também para não ficar de menos. Então, uma dose bem personalizada. Com o hormônio gonadal é igualzinho. O primeiro a cair é a progesterona e a gente começa a repor a progesterona numa dose ridiculamente baixa. É só um cheirinho. Quando vai caindo mais, a gente vai aumentando a dose até você chegar na dose ideal para aquela pessoa. Mas realmente acontece muito devagarinho. E se a gente consegue tratar isso no início, o que todos os estudos mostram é assim um benefício absurdo para o risco cardiovascular e para a massa óssea. A gente realmente consegue evitar morte de várias causas por conta disso. Além de todos esses anos, né, com falta de disposição, né, sofrendo com esses Sim, sintomas que a gente tem, exatamente. acaba tendo a rotina prejudicada, né, por conta de estar sofrendo com tantos sintomas assim também, né, Sim, doutora? muda tudo, né? A gente até já conversou sobre isso. É uma fase da mulher que ela tá geralmente na plenitude de tudo, né? Tá, na plenitude profissional, geralmente é um momento em que ela tá com várias conquistas, ali com 30 e poucos, 40 anos, é dona de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do esposo, às vezes dos pais, tem o trabalho. É muita coisa para tomar conta e não tem disposição. Não existe, às vezes, habilidade mesmo para tudo isso, né? Ela não consegue dar conta pela falta dos hormônios, né? E aproveitando que a gente já está falando sobre o tratamento, reposição hormonal é um desses tratamentos, né? É um Quais desses os tratamentos. outros? Na verdade, vamos ver o que eu coloquei aqui. Ah, deixa eu só falar disso aqui rapidinho. Eu falei para vocês dos sintomas, né, que a gente pode ter e que são facilmente visíveis, mas esses aqui a gente não vê, que é a perda de massa óssea e a fratura por osteoporose, né, por morte por osteoporose, o aumento de infarto e o aumento de AVC por conta da falta dos hormônios. O estrogênio, ele realmente é um protetor cardíaco muito grande. E eu coloquei aqui essa imagem dos ossos para vocês entenderem o que é a osteoporose. O último ossinho lá, que está mais próximo da liça, é um osso com osteoporose. Ele é todo poroso por dentro, ele parece uma esponja, facilmente quebrável. E esse daqui da ponta já é um osso normal. Então, é isso que acontece quando a gente perde a massa óssea. E quando tem uma fratura por osteoporose, o paciente fica acamado e morre de trombose. É realmente assim, é muito, muito triste, sabe? A gente tem que evitar isso sim. Esqueci, gente, de falar do colesterol LDL, HDL, do aumento de inflamação crônica. Aqui também tem um vasinho que fala da inflamação crônica e da obstrução pelo colesterol, porque muitas vezes a gente acha que o vilão é o colesterol, mas o vilão é a inflamação crônica. E quando a gente entra nessa fase também de menopausa, a gente começa a inflamar mais pela falta dos hormônios, tá? Então isso também é bem perigoso. Então, o tratamento. A gente tem o tratamento hormonal, que é o adequado, na verdade. É, o indicado é a gente tentar modular o máximo que a gente puder, imitar o máximo que a gente puder aquilo que a gente teve a vida toda, né? Então a gente produz os hormônios, conforme esses hormônios forem caindo, a gente vai repondo nas quantidades adequadas. Mas existe o tratamento paliativo, como eu citei da dipirona, né? Existem pessoas que realmente não podem ou não querem fazer os hormônios, então a gente consegue aliviar os sintomas. O que eu costumo dizer é que todo mundo que não tem contraindicação tem indicação, porque a gente tem que evitar a morte por menopausa, digamos assim, né? Pelos riscos da menopausa. Então, é interessante a gente fazer a reposição hormonal. Mas existem as contraindicações realmente para reposição e nem todo mundo pode fazer. As contraindicações absolutas são câncer que são estrogênio dependentes, então câncer de mama e câncer de endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero, né? Principalmente se tiver em atividade. A pessoa que está com câncer tratando não vai repor hormônios, claro. Se ela já tiver tratado, aí já é outra coisa, para a gente conversar. Mas, se tiver em atividade, não pode. Algumas trombofilias não tratadas também, e aqui entra o lúpus, que é uma doença trombótica bem importante. Então, são pacientes que elas têm anticorpos para todos os lados, então podem fazer anticorpos contra o próprio vaso, né, e aumentar o risco de trombose também.
Meningioma é uma coisa bem importante. Eu tive duas pacientes com meningioma que a gente não pôde fazer reposição hormonal, porque o meningioma ele é um tumor benigno cerebral, mas ele cresce. Então, por ele crescer, ele vai comprimindo o tecido cerebral, né? Então, a gente costuma dizer que todo tumor cerebral ele é benigno, mas se comporta de forma maligna, porque não tem para onde ele crescer, ele vai acabar atrapalhando o tecido cerebral. E a progesterona e o estrogênio são hormônios que se ligam nos receptores de meningioma e aumentam o crescimento. Então, se tiver um meningioma prévio, não pode repor. E o que eu costumo fazer são nas pacientes que têm muita dor de cabeça, eu peço uma ressonância antes para a gente ter certeza que está tudo bem, né? Antes de fazer essa reposição. Cigarro, né, gente? Cigarro é super inflamatório, destrói a camada dos vasos, causa endurecimento das artérias, é totalmente trombótico e eu vou colocar um hormônio que também aumenta esse risco, piora muito mais, né? Insuficiência hepática grave, insuficiência renal grave também, aquela que faz diálise, também não deve repor. Todos os outros casos são relativos. Cada caso é um caso realmente. Inclusive, infarto ou AVC prévio podem fazer reposição. Câncer de mama na própria pessoa já tratado também pode fazer reposição, mas uma coisa bem individual, né? Agora, eu imagino, né, que a gente sempre fala em vida saudável. A vida saudável, ela realmente reflete nesse alívio de sintomas, até para reduzir esses riscos da própria menopausa? Nossa, totalmente, Alissa, porque é, a parte do hormônio, quando começa a reduzir, principalmente o estrogênio, né? A gente perde a proteção dos vasos e perde a proteção das células. Então, a gente começa a produzir muitas citocinas inflamatórias, que são substâncias que aumentam no nosso sangue como se fosse uma inflamação aguda. Como é que é isso? Se você faz um corte, um cortezinho ali com faca, né, você tem que cicatrizar aquele corte. Então, essas células dessa região do epitélio, né, da pele, elas começam a liberar citocinas inflamatórias para as células de regeneração irem até lá e regenerarem aquele tecido. Então, isso se dá de toda forma, por exemplo, para uma inflamação aguda de uma fratura, de uma cirurgia. A gente precisa disso, senão a gente não regenera. A inflamação crônica é diferente. Todas as células começam a liberar essas citocinas, então o organismo não sabe onde está doente, porque todo ele está doente. E começa a tentar cicatrizar o corpo inteiro, né? Então a gente começa a ter tecidos fibróticos, tecidos mais endurecidos. Esse é o perigo da inflamação crônica. E quando a gente é novinho, né, 20, 25, ali, as células dão conta A mesmo. recuperação é É rápida. muito rápido. Entra um monte de toxina ali, de álcool, de açúcar, de farinha de trigo, de o que for, de cigarro. As células dão um jeito de se livrar dessas toxinas e fazer a função delas. Conforme a gente vai envelhecendo, as células também vão envelhecendo e elas começam a não dar conta tão bem assim. E aí a gente começa a ficar com muita toxina circulante e isso atrapalha todo o restante, realmente, todos os tecidos, sabe? Então, a alimentação saudável é fundamental. Eu acho que eu coloquei alguma coisinha aqui de tratamento paliativo, dos hormônios que a gente pode citar também, mas o mais interessante é a questão da gente pensar que o estilo de vida, a mudança de estilo de vida é algo imprescindível. Se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver uma atividade física e colocar o seu corpo para funcionar da maneira correta, não adianta nem repor hormônio. Vai melhorar um pouquinho? Vai. Mas não vai ser aquela ajuda plena que o seu corpo precisa. Porque quando a gente fala em alimentação saudável, e muita gente ainda tem dúvida sobre isso. Às vezes eu pergunto, né? Ah, mas o que você come no café da manhã? Você come bem? Você come de forma saudável? Eu como 4 biscoitos creme crackers com requeijão e um cafezinho assim com um pouquinho de açúcar. Gente, não. Não é saudável. Saudável é aquilo que Deus fez. Carne, peixe, ovo, frango, legumes, verduras, frutas e água. Isso você pode comer à vontade, que ninguém vai engordar com isso e você vai ficar totalmente desinflamado. A gente foi criado para comer isso. Todo o resto, né? O homem colocou a mãozinha ali, virou, colocou num pacotinho, pronto. Já complicou tudo. Então, todo o resto inflama a gente. Tem que ter um equilíbrio. Se a gente vive só dos industrializados, a tendência é que a gente fique muito inflamado e realmente o risco de infarto aumenta muito. Quando a gente entra nessa fase, o adequado é a gente tentar limpar a dieta realmente, o máximo que a gente puder, colocar o corpo para se movimentar, para a gente desinflamar e fazer com que os hormônios tenham um efeito mais pleno também. Então, a mudança de estilo de vida é fundamental.
Olha, vamos fazer o seguinte, antes da gente terminar, vamos aproveitar aqui que a gente já deu uma bisbilhotada, né, nesses itens aqui, e eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber. Ômega 3, coenzima Q10, melatonina, PQQ, magnésio, né, são todos itens muito falados. A gente vê até nas redes É. sociais, muita gente falando, você tem que, para ter uma vida saudável, você tem que tomar melatonina, você precisa de Na verdade, tem até um vídeo coenzima Q10, então é a moda agora, né? na verdade, assim, esse tipo de tratamento no hormonal ele deve ser feito mesmo se você estiver fazendo os hormônios. Não é para você fazer uma coisa ou outra. Então, É isso é tudo, verdade, é não é mito. verdade. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo muito a nossa absorção também de nutrientes. E fora que os alimentos também não têm mais tanto nutriente como tinha 100 anos atrás, fato, né? Então a gente precisa suplementar para dar para nossas células o, o, o mínimo para que ela funcione muito bem. Então são substâncias que auxiliam muito, né, na resposta celular. O ômega 3, ele ajuda muito na qualidade dos vasos, diminui um pouco esse endurecimento dos vasos, ajuda na circulação. Então, para pacientes que têm uma tendência a ter pressão mais alta, uma tendência de ter o colesterol um pouquinho pior, esse é excelente, porque acaba melhorando muito essa questão. Existem alguns estudos que mostram, inclusive, melhora de insuficiência cardíaca, não total, mas uma pequena melhora. Então, por ser um suplemento, é fantástico, né? Coenzima Q10 também ajuda nas mesmas coisas, mas a coenzima Q10, ela atua direto na mitocôndria, que é aquela partezinha da célula que é responsável por produzir oxigênio, produzir energia pra gente, né? Então, quanto mais mitocôndria você tiver na sua célula, maior resposta celular você vai ter para tudo. Então, é mais energia de uma forma geral e mais energia para a sua célula trabalhar. E é maravilhoso, assim, tem que ser feito. Melatonina, além de ajudar o sono, no sono profundo, ajuda muito também nessa atividade mitocondrial. E ela também ajuda a reduzir o encurtamento de telômero, né? O que que é isso? É um pedacinho do nosso DNA. Toda vez que a gente faz uma cópia, vamos trazer para o meio de vocês aqui, né? Aliás, vocês não devem nem saber mais o que que é isso. Se bem que menopausa deve saber. Fita cassete, né? Ah, Quando sim, você grava uma sim. fita cassete para outra e pega da cópia e grava para outra e da outra para outra, chega um momento que você não consegue ouvir mais nada, são Quando só manda no ruídos. WhatsApp, aí você vai vendo aquele vídeo já tá com a qualidade Exatamente. péssima, né? Você Já vai tá todo perdendo. embaçado. Com as células são a mesma coisa, porque você copia, separa, copia, separa, copia, separa. Com o passar do tempo, você vai perdendo um pouco, você vai ficando mais falha nessa divisão celular. Por isso que a gente envelhece, na verdade, né? E esses telômeros é o responsável do DNA pelo envelhecimento celular, digamos assim. Então, quanto menos encurtamento de telômero, menos a sua célula vai envelhecer. Não é não envelhecer, é envelhecer bem, sabe? Você ter uma boa função celular. E aí, tanto a melatonina como o PQQ faz isso. O PQQ é porque é um nome muito grande, tá, gente? É pirrodoquinolona quinona. Então, é PQQ. Trava-língua aqui. O PQQ, ele atua direto na atividade mitocondrial, aumenta o número de mitocôndrias, aumenta a função dela e também ajuda nessa questão dos telômeros, né? Eu coloquei metilcobalamina e não coloquei B12 de propósito, porque é o nome da vitamina B12 ativa, né? Tem a cianocobalamina, que é o nome não ativo. A gente precisa da forma metilada. Muitas pessoas não conseguem metilar. Então, às vezes, você faz um suplemento ali de cianocobalamina, que é uma vitamina B12 bem baratinha, mas se você não conseguir metilar, ela fica aumentada no sangue e não chega na sua célula. Então, tem que tomar muito cuidado com os suplementos, tá? E o magnésio é fundamental para tudo, gente. Não consigo nem listar a quantidade de coisas que o magnésio faz. Mas pensando nessa parte de menopausa e dos sintomas que a gente citou, principalmente de palpitação, porque ele trabalha muito com a contração cardíaca, né? E com a parte cerebral, dá uma calmaria, assim, no cérebro da gente, né? Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast especial sobre menopausa, Menocast, com a doutora Cris Menocast. Couto, Cristiane Couto. Então, quem gostou, ó, já dá aquela curtida aqui no vídeo, aqui no YouTube, já dispara para os amigos, para todas as amigas, principalmente, que precisam escutar esse conteúdo super bacana aqui com a doutora Cris Couto. E já pode seguir nas redes sociais também para tirar mais dúvidas, né, doutora? Sim, com certeza. O que eu costumo falar é que eu demoro um pouquinho para responder, porque sou eu que respondo, tá, gente? Assim, são coisas que não tem jeito, eu que tenho que fazer. Imagina só a caixa É do muita direct dela. coisa, mas eu respondo. Pode até demorar um diazinho, mas eu respondo. Então pode mandar lá. Se eu não conseguir responder, eu vou te dizer que não, que a gente precisa de uma consulta mais detalhada. Mas na maioria das vezes a gente consegue esclarecer bem. E realmente, assim, é um assunto que as pessoas precisam saber, né? Quebrar os tabus.
Tá super certo. Arroba doutora, DRA de doutora, underline Cristiane Couto, viu? Facinho Perfeito. de achar. Já não se esqueça de se inscrever também aqui no canal do YouTube da doutora. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até.